Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O financiamento da atividade sindical previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, deve mudar. Proposta do deputado Bebeto, do PSB da Bahia, cria uma contribuição a ser paga pelo trabalhador sindicalizado ou não, e pelos empresários. É a contribuição negocial, que seria cobrada também dos servidores federais, estaduais e municipais. Essa contribuição seria destinada ao pagamento de despesas jurídicas e administrativas das negociações coletivas. Para debater o assunto, nós convidamos os deputados Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Deputados, obrigado aqui por vir ao programa Câmara Debate. Pediria que o deputado Max Filho começasse a conversa explicando qual a sua proposta alternativa a essa contribuição, deputado. Olha, eu elaborei um voto em separado, terminei votando contra o parecer do deputado Bebeto, porque apesar da grande negociação feita por ele, dialogando com todas as centrais e fez um trabalho realmente competente, mas eu discordo porque ele manteve a contribuição sindical, como é hoje, e agregou a ela, regulamentando uma lei anterior, a Lei 11.648 de 2008, regulamentando a contribuição negocial. O trabalhador já paga um dia de trabalho anual de contribuição sindical. Agora vai pagar mais 1% da sua remuneração anual. Ora, o ano tem 365 dias. 1% disso dá 3,65 dias. Então, o trabalhador vai deixar de pagar um dia e vai pagar uma semana de trabalho dessas contribuições, seja a contribuição sindical, seja a contribuição negocial. Pela minha proposta, eu afastava a contribuição negocial, mantinha a contribuição sindical, mas quebrando a sua compulsoriedade, porque hoje o cidadão sindicalizado ou não, ele termina tendo que pagar, dar um dia de trabalho do ano para financiar os sindicatos. Minha proposta, ela resumia em 4 pontos. Primeiro, quebrava essa compulsoriedade da contribuição sindical, afastava a contribuição negocial que está sendo regulamentada pelo parecer do deputado Bebeto, afastava a cobrança dos aposentados, vejam você que o aposentado custeando a atividade sindical, e também retirava a receita pública dessa contribuição sindical, porque o Ministério do Trabalho também recebia parte dessa contribuição sindical. O relatório do deputado Bebeto terminou contemplando essas duas últimas, ou seja, afastou a cobrança dos aposentados e afastou também a receita pública que o Ministério do Trabalho realizava em razão da contribuição sindical. Então, Leonardo, a gente estava conversando aqui nas entrevistas que é fundamental haver um tipo de contribuição para que a máquina sindical funcione, né? Como é que você vê essa questão da proposta que está na comissão aí, especial? Eu quero te cumprimentar, Roberto, saudar também todos os telespectadores, né? Cumprimentar também o nosso companheiro, o deputado Max Filho, do nosso colega deputado do Espírito Santo. Para eu dizer da alegria de estar participando aqui desse debate, um debate importante, e é importante esclarecer também que, na verdade, uma coisa é o imposto sindical que o deputado Max propõe, né? A extinção, praticamente, e a outra coisa é a contribuição assistencial, que em algumas regiões chama taxa negocial, taxa assistencial, que se discute na época da campanha salarial. Eu vim do movimento sindical, fui sindicalista nos anos 80, fui presidente do sindicato da minha categoria e fui um dos fundadores da CUT. Nós também temos uma posição da CUT contrária ao imposto sindical. Entretanto, a taxa assistencial, ela é uma taxa necessária, porque você precisa, uma campanha salarial ela tem custos. Você tem muitas vezes, por exemplo, onde eu trabalhava, nós tínhamos que levar a categoria de uma cidade a 70 quilômetros da fábrica e da outra cidade a 40 para poder fazer assembleia. Você tinha que contratar ônibus, você faz jornal, você faz panfleto, você contrata advogado, porque, por exemplo, numa negociação salarial,
o trabalhador que vira presidente do sindicato, sai lá do fundo da fábrica, do chão de fábrica que a gente fala, não é? Ele não é muitas vezes preparado para poder conversar de igual para igual com o empresário que tem uma outra formação, na maioria dos casos, que tem uma boa assessoria jurídica, que tem uma boa assessoria econômica. Então, você tem que contratar também uma boa assessoria econômica. No nosso caso, nós éramos filiados ao Diese, não é? Com assessoria econômica, um economista do nosso lado, advogados. Então, isso tem custos. Então, a taxa negocial, essa taxa assistencial e o que nós estamos regulamentando com o projeto do Bebeto é justamente essa taxa assistencial, a taxa negocial que se fala, não é? Para o financiamento da atividade sindical. Para você conseguir colocar o movimento sindical em situações de disputa com o poder econômico, né? Nós sabemos, por exemplo, que o poder econômico, os empresários, recebem milhões e milhões do Sistema S e de outras organizações, né? Eu costumo dizer que comparar, por exemplo, uma negociação salarial, se a gente não estiver bem preparado, né? É comparar o sindicato ou o trabalhador de Fusquinha e o empresário de avião a jato, né? Mas isso que o deputado falou Então, sobre o aumento do pagamento, haveria um aumento? Não, o que está discutindo da taxa negocial, da taxa assistencial, até porque ela não é regulamentada, isso possibilita também alguns sindicatos despreparados cobrar até valores altos. No relatório do deputado Bebeto, que eu quero parabenizá-lo pelo relatório, que foi um relatório discutido com várias centrais, inclusive as centrais também têm posições divergentes, umas são a favor do imposto sindical, outras não e tal, não é? Mas essa discussão do financiamento da atividade sindical foi estabelecido um teto máximo de 1%, né, no relatório do Bebeto. Então nós vamos ter agora parâmetro. E a partir daí, então, a distribuição para as entidades, os sindicatos, as centrais, as federações e tal, vai ser distribuído. Coisa que nós não fizemos aqui na política. Se nós tivéssemos, por exemplo, definido como é que seria o financiamento da política, não precisava do Supremo Tribunal Federal definir que hoje nós não podemos receber recursos de empresas, não é? Você acha possível aprovar esse ano ainda a proposta, deputado Marques? Olha, Vai a evitar comissão... que alguém regulamente a review da Câmara? A comissão votou o relatório e esse relatório está votado na comissão e o relatório do deputado Bebeto, ele propõe uma lei ordinária regulamentando a matéria, inclusive uma lei complementar. Ele apresenta 2 projetos de lei, né? Exatamente, uma de lei ordinária, outra de lei complementar. A gente continuar aprofundando essa discussão aqui na Câmara, que eu acho que salutar, recebendo opiniões divergentes, claro, de outros deputados, de outras centrais e tal. Certamente esses projetos irão ter a tramitação ordinária e ensejarão certamente novos momentos de debate. Agora, a realidade brasileira é que muitos sindicatos se organizam, sindicatos cartoriais, só o livro debaixo do braço, né, no sovaco do cidadão, só prefeito de auferir a receita da contribuição sindical. E o trabalhador... Imposto sindical, né? Que é imposto sindical cujo nome... É obrigatório, né? O nome legal é contribuição sindical. Foi criado ele é obrigatório. Vargas. Esse é diferente da contribuição assistencial. A CUT, no passado, combatia, né? Dizendo, não, o sindicato pelego. Só que se acomodou confortavelmente recebendo o dinheiro da contribuição sindical, do imposto sindical. A CUT ainda é contra o imposto sindical. Eu presido o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Espírito Santo. O nosso sindicato restitui a parcela correspondente ao sindicato ao seu sindicalizado. Então é uma prática que nós praticamos lá e o sindicato moderno tem que buscar outras formas de financiar. A minha divergência em relação ao deputado Bebeto, o relatório, é que ele mantém as duas, o imposto sindical, também chamado de contribuição sindical, e essa contribuição negocial, ou taxa negocial. Não, ele né? não mexe com o imposto sindical. No relatório, e o Bebeto só discute a contribuição assistencial. Mantém os dois. Não. Mantém a contribuição sindical e regulamenta a contribuição negocial. Qualquer deputado pode entrar com um projeto de lei e você pode entrar. E seguindo o imposto sindical, eu apresentei, do relatório do Bebeto. Fui voto vencido. Não é contraditório. Não é contraditório. Mas eu só quero esclarecer esse ponto. Porque a contribuição sindical, ela existe em razão da atividade sindical.
Aí cria-se uma contribuição negocial para o sindicato que vai negociar o melhor salário do seu sindicalizado. Ora, é a função do sindicato. Mas a contribuição que é democrática, porque ela é definida em plenário, em assembleia. A Assembleia dos Trabalhadores é que vão definir, quando define lá se aceita ou não a proposta empresarial, não é? Esse valor seria fixo? Esse valor, com teto máximo de 1%. Então, esse valor é definido em plenária, com os trabalhadores, que vão definir se o sindicato vai poder cobrar e o percentual. Essa é a minha proposta. Essa é a proposta. Essa é a minha proposta em relação Portanto, é uma proposta democrática, à republicana, contribuição sindical, do ponto de vista que já existe hoje. da garantia da distribuição, da discussão democrática com os trabalhadores. Hoje, o imposto sindical, também chamado de contribuição sindical, ela é compulsória. O trabalhador, votando ou não votando, ele paga. A contribuição não é imposto. O que eu estou propondo é discutido com os O trabalhadores. que eu proponho no meu voto em separado é que a contribuição sindical, essa sim, passasse a depender da Assembleia da categoria e não como imposto, como de fato é hoje, integrando esse chamado custo Brasil. É porque o imposto sindical que o deputado Marcos se refere é um imposto sindical criado na época do Getúlio Vargas, quando se construiu a CLT, até hoje, que está aí até hoje. Não é? Esse é uma imposição. Desconto ou não de todos os trabalhadores. O que nós estamos discutindo aqui, o projeto do Bebeto, é a taxa negocial, a taxa assistencial. É a taxa discutida na época da campanha salarial. É mais uma. Que é aprovada em plenária. A categoria pode aprovar ou não. Manter a outra e o valor fixado até 1%, que estava hoje limitado. E tinha sindicatos que cobravam 2%, 3%. Então, hoje vai ter uma regulamentação. Por dever de lealdade a meus pares, e inclusive o deputado Bebeto, o deputado Paulinho, que presidiu a comissão, eu apresentei esse voto em separado, alertando que está sendo mantido o imposto sindical e está sendo criada contribuição negocial. Tem que louvar a proposta do deputado Marques. Agora, o que nós não podemos também é o seguinte, todos nós sabemos, quem convive no movimento sindical, há uma divergência profunda, é por isso que tem 6 centrais. Nós temos 6 centrais e ainda tem as federações. Então, há uma divergência muito grande. Se a gente for esperar o dia que vai haver um consenso de acabar com o imposto sindical, nós nunca vamos regulamentar a taxa assistencial. Nunca vão regulamentar. Então, vão regulamentar a taxa assistencial, que ela é, sim, pode ser cobrada na época da campanha salarial e discutida com os trabalhadores em plenário e definido valores. E depois, qualquer um de nós, deputados, podemos entrar com um projeto para acabar com o imposto sindical. Então, a gente tem que fazer um intervalo. Isso não contradiz com o seu projeto. Vai precisar fazer um intervalo, um pequeno intervalo agora, e na volta eu queria conversar com os senhores sobre, além da questão da taxa, que é o mais importante, claro, né, uma questão da interferência no movimento sindical. O projeto também prevê outras coisas, né? A questão de não poder interferir na autonomia das assembleias, a questão dos empregados domésticos, aposentados, sindical. Parece que o senhor já falou que saiu, né? Mas os aposentados há uma contradição muito grande. Por exemplo, nós temos os trabalhadores rurais, a aposentadoria mesmo, quem mantém o sindicato trabalhador rural é praticamente, praticamente não, mas é uma força muito grande dos aposentados. Se os aposentados não forem contribuir, o trabalhador, eu estou dizendo aqui o trabalhador rural, né? Porque ele faz questão de contribuir, ele precisa do sindicato forte, entendeu? Eu não sei se ele gostaria de ficar fora. É lógico, quando você fala em descontar, né, ninguém gostaria de descontar. Mas o trabalhador rural consciente, o aposentado consciente, ele gostaria de contribuir para ter o seu sindicato forte, porque quem garante a aposentadoria do trabalhador rural é a luta sindical. É o que eu entendi, saiu da proposta, né, deputado Marques? Exato, o deputado Bebeto acolheu. Após o seu relatório, ele fez uma complementação de voto, acolhendo a retirada e extinção da cobrança em relação ao aposentado. Nós vivemos num país continental. E as divergências também, as diferenças entre nós é profunda. Inclusive de categoria de servidor público, de trabalhador em fábrica operário, não é? do trabalhador rural. Há uma divergência muito grande. Rural, não é fácil construir uma proposta como o Bebeto construiu. Quero parabenizá-lo, né, pela habilidade que teve, porque há uma divergência muito grande, ideológica, política e de realidade no nosso país. Né? E a questão do servidor público? Como é que está resolvido isso? A contribuição dos servidores municipais, estaduais e federais? Também está prevista, né? Ou seja, tanto o imposto sindical, a contribuição sindical, quanto a contribuição negocial. Vamos discutir isso no próximo bloco, deputado? Só vou dar um intervalo, porque estão pedindo aqui. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já.
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo o financiamento da atividade sindical com os deputados Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Agora, começando com o deputado Leonardo, agora, nesse segundo bloco. Deputado, a gente está discutindo aqui no intervalo a questão da interferência na atividade sindical. A proposta que vocês estão discutindo na comissão especial define isso também. Como é que está na proposta do deputado Bebeto? O projeto do Bebeto, que na verdade discute o financiamento da atividade sindical, a regulamentação da taxa assistencial, passa também por essa discussão da autonomia sindical, né? Nós falamos e nós defendemos que os sindicatos devem ser autônomos do Estado. Hoje isso é relativo, porque, por exemplo, ao fundar um sindicato, os fundadores do sindicato têm que se apresentar ao processo do Ministério do Trabalho e requerer uma carta sindical, né, uma autorização para funcionar. Então, está se perdendo essa autonomia, quando o Estado, seja quem for o dirigente do Estado, seja quem for o presidente da República ou o ministro do Trabalho, tem que liberar a tal carta sindical. O que nós estamos propondo é que, de fato, a gente possa consolidar, atingir definitivamente essa autonomia sindical. Então, por isso que no projeto há a intenção de criar o Conselho de Autorregulamentação. Esse conselho seria formado por lideranças de trabalhadores e do setor econômico, onde você tinha um conselho, né, independente do Estado, para esse conselho, inclusive, fiscalizar o uso da taxa negocial, da taxa assistencial, a distribuição dela e, consequentemente, também a observação sobre a liberação e a fundação de novos sindicatos. Então, é um relatório produzido pelo deputado Bebeto, que, depois de ouvir todas as centrais sindicais, todas as federações, vários sindicatos, houve seminários em vários estados, houve audiências públicas, né? Então, é um relatório que ele não é um relatório perfeito ou ideal dos nossos sonhos, né? Mas ele reflete o sentimento da maioria do movimento sindical, seja dos trabalhadores, seja do setor econômico, né? No sentido de tanto regulamentar essa questão da taxa assistencial, da taxa negocial, que é o financiamento sindical, como também de garantir uma maior autonomia sindical. Tá, Leonardo, o senhor concorda com essa proposta de criar esse conselho de autorregulamentação sindical? Não, e essa é uma proposta inteligente, uma sacada bacana do relatório do deputado Bebeto. É preciso a gente vencer essas amarras. Agora, eu bato na tecla porque a Constituição Federal, ela estabelece que é livre a organização sindical e o direito de associação. É livre, é plena essa liberdade, mas é plena até certo ponto, porque o cidadão, ele está onerado, ele paga, ele participando ou não do sindicato, ele votando ou não, ele é obrigado a pagar o seu imposto sindical. É nesse ponto que eu apresentei meu voto em separado, procurando exatamente conceder essa plena liberdade ao trabalhador. Porque hoje as associações, isso virou meio de vida no Brasil, né? Tem gente que faz sindicato de fachada, né? É um avanço no sentido de retirar a tutela, porque o Brasil ainda tem muito desse ranço. O modelo sindical brasileiro foi copiado do modelo fascista da Itália, né? É muito dependente do Estado brasileiro e nós temos que romper essas amarras e eu acho que o sindicalismo moderno não contempla mais esse tipo de financiamento, ou seja, imposto sindical, todo cidadão brasileiro pagando, todo trabalhador brasileiro pagando para sustentar essa máquina sindical, muitas vezes ineficiente, muitas vezes pelega, né, sem atender ao real interesse da classe trabalhora. Mas alguma contribuição deve ter, né? Na questão da autonomia sindical, é importante a gente observar na prática, né? Eu fiz sindicalismo final dos anos 80, fui presidente do sindicato, e era muito comum na nossa posse, na posse do sindicato, você ia tomar posse como presidente do sindicato, só acontecia a posse se tivesse a presença de um representante do Ministério do Trabalho.
Era um absurdo. Eu me lembro que, Tutela na posse, total, né? quando fui assumir como presidente do nosso sindicato, eu não convidei o Ministério do Trabalho. Isso lá nos anos 80. E foi uma coisa na cidade inteira, toda a composição da mesa, todo mundo, os outros sindicalistas. Mas cadê o representante do Ministério do Trabalho? Como é que você vai tomar posse sem a presença do Ministério do Trabalho? Né? Nós tomamos posse ali com a presença dos outros dirigentes sindicais e nós que estávamos, e as autoridades municipais presentes, mas sem necessariamente. E foi uma coisa, uma solenidade desafiante naquela época. Você imagina coisa simples. Não estava presente o representante do Ministério do Trabalho. Então, assim, há uma obediência muito grande, porque nós somos acostumados a obedecer o chefe. Né? A nossa cultura nos criou dessa forma. Né? Obedecer o gerente, obedecer o patrão, obedecer o chefe. Né? Então, quando a gente torna dirigente sindical, né? Quebrar isso não é fácil. Eu passei por isso. Né? Eu fui fundador do sindicato na minha categoria e a gente tinha uma relação de subordinação com os dirigentes. Qual é a sua categoria, deputado? Desculpa. Papel e celulose. Papel e celulose. Então, quando você senta na mesa de igual para igual, é tanto que os primeiros chefes que sentaram representando a empresa conosco para negociar, depois alguns não voltaram mais. Achavam que era uma humilhação sentar com o trabalhador, com o dirigente sindical para poder negociar salário. Então, é por isso que eu vejo que quando a gente tem a coragem também de discutir aqui na Câmara o financiamento da atividade sindical, e é lógico que tem sindicatos inconsequentes, tem sindicatos que a gente chama de pelegos, ou seja, cartorial, né? Isso tem que ser extinguido, mas nós precisamos de financiamento sim. Nós temos que ter as condições para a gente poder negociar de igual para igual com o setor econômico. Senão nós vamos ficar sempre numa situação de desigualdade. Não é? Por isso vejo que o projeto do Bebeto ele é um projeto um relatório, não é? Muito importante. Ele provocou essa discussão, teve uma discussão profunda com vários setores, tanto do setor econômico como do setor dos trabalhadores. O relatório propõe 2 projetos de lei, esses projetos vão tramitar aqui na casa ainda, né, no sentido de concluir essa regulamentação da atividade sindical e da taxa negocial, da taxa assistencial, que é a taxa cobrada na época da campanha salarial. Isso nada impede que nós continuamos fazendo uma discussão sobre o imposto sindical, que de fato também eu acho que tudo que é imposto a gente tem que ser contra. E esse imposto sindical vem lá da época da fundação da instituição da CLT, que pode ter seus pontos importantes, mas tem que ser revisto. Deputado, eu precisava agora de 2 minutos finais para o deputado Max dar a palavra final dele, porque a gente já está perto de acabar o programa. Deputado Max, por favor. Se Leonardo deixar, né? Não, eu acho que o relatório do deputado Bebeto ele tem realmente alguns pontos importantes. Nessa tentativa de criar o Conselho de Autorregulamentação Sindical, né? Libertando dessa amarra do Ministério do Trabalho, concedendo carta sindical ou não, fica muito ao sabor do interesse de quem está comandando essa pasta no Brasil, do Ministério do Trabalho. Eu acho que atribuindo isso às centrais, aos dirigentes dos sindicatos, eu acho que isso você consegue romper essa amarra, em que pese o fato de que no relatório também ele destina parte da contribuição sindical para financiar as atividades desse Conselho de Autorregulamentação. 2,5% do Conselho. Eu bato na tecla de que o sindicalismo brasileiro termina sendo uma máquina inchada, pesada, e agora o trabalhador que já pagava um dia de salário vai pagar uma semana, porque mantido o imposto sindical, cria-se agora a contribuição negocial, tendo a mesma base, tendo o mesmo fato gerador, por assim dizer, ou seja, a atividade do sindicato. Para que existe um sindicato? Para reivindicar melhoras salariais da categoria. Então, ele já é remunerado pela contribuição sindical, agora se inventa mais uma, se regulamenta mais outra, ao invés de o cidadão pagar um dia, vai terminar pagando uma semana. Por dever de lealdade, alertei isso aos meus pares e, lamentavelmente, foi aprovado na forma desse relatório. Deputado Leonardo, 30 segundos. Você quer falar alguma coisa? O debate está muito bom. Não, agradecer a oportunidade, esperar que nós possamos continuar esse debate aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, né? Defendendo que acho que é importante o financiamento da atividade sindical. Nós, trabalhadores, precisamos de garantir bons advogados, bons economistas, condições para a gente poder fazer a disputa e conseguir avanços. Nós temos avanços importantes hoje na sociedade brasileira que foi garantido graças à luta
da classe trabalhadora do movimento Claro, sindical. isso é muito importante. Não é? Hoje, se nós temos a aposentadoria do trabalhador rural, é uma luta forte do trabalhador do campo e da cidade juntos. Né? Se nós temos aí hoje jornada de 44 horas semanais e lutamos para as 40 horas semanais, é uma luta da classe trabalhadora, melhores condições de trabalho. Então, enfim, há uma necessidade do financiamento para que a gente possa fazer a luta sindical, né, e conseguir melhorar as condições de trabalho da classe trabalhadora. Eu também quero agradecer a participação de vocês, a companhia, e reiterar a minha disposição de continuar na luta pelo fim da cobrança obrigatória do imposto sindical. Deputado Max, obrigado por vir ao programa, deputado Leonardo, e vamos aguardar aí os próximos debates para aprovar esse projeto, porque realmente sem regulamentação não pode ficar o mês sindical, né? O Câmara Debate termina aqui, você pode rever este e outros programas na nossa página da internet, câmara.leg.br. O TV Câmara também está no YouTube. Obrigado pela audiência e até a próxima.